Fala galera, seja bem-vindo a mais um Healthcast muito importante, muito legal, que vai contar um pouquinho da nossa história, mas que conta a história de um pouquinho das tecnologias que você, Health Trainer, usa. Há muito tempo o Health Trainer usa a TerraScience como tecnologia, como diagnóstico, como avaliação, como as tecnologias que estão por trás, e hoje a gente quer contar um pouquinho dessa história. Então, eu estou aqui com o CEO da TerraScience, Fernando Teixeira. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, uma honra e um prazer falar com vocês aqui e contar um pouquinho das coisas para os Health Trainers. Show de bola. E aí a gente sentiu a necessidade de entender um pouco mais da empresa, entender um pouquinho mais da história do Fernando, da onde veio, né? Isso tudo, essa potência que a TerraScience se transformou. Mas a gente quer entender um pouquinho mais da sua história, Fernando. Então, conta pra gente a sua história, desde lá do início. Como que aconteceu? Do início? Então, vamos lá. Cara, eu nasci, vou começar do início, vai ser rápido, mas eu vou começar do início. Eu nasci numa cidade do interior do Rio de Janeiro, chamada Resende. Essa cidade é uma cidade onde tem a Academia Militar das Agulhas Negras e é uma cidade de militares do Exército. Meu pai é militar do Exército e a minha família não tinha nenhum empreendedor no início. Eu provavelmente fui um dos primeiros empreendedores. Como filho de militar, a gente mora por todo o Brasil. Então, nos meus primeiros anos de vida, até 12 anos de vida, eu morei entre o Rio e Resende, depois fui morar no Amazonas. Estou falando de uma época, 1978, então o Amazonas era um estado ainda começando, e depois disso, muitos militares são transferidos para Brasília. Eu estive em Brasília, onde eu praticamente passei o resto da minha vida profissional. Hoje eu moro no estado de São Paulo, em São José dos Campos, numa missão da TerraScience, e a minha profissão tem muito a ver com a escolha da minha profissão, tem muito a ver com eu estar em Brasília e essas coisas. Legal. Você não vem de uma família de empreendedores, mas você sempre quis ser empreendedor? Excelente pergunta, e eu tenho uma resposta curiosa sobre isso, tá? Eu quis ser empreendedor muito cedo na vida, e isso veio aconteceu um episódio curioso comigo, né? A família do meu pai é de Goiânia, então a gente ainda morando no Rio de Janeiro, eu estou te contando uma história, eu tinha entre 7 e 9 anos de idade, e nessa época eu era o que era chamado de CDF, que era um cara que adorava ler. No prédio que eu tinha uma biblioteca, eu lia os livros lá todos, desde pequenininho, eu gostava muito disso. E a gente foi fazer uma viagem de carro, a gente foi viajar num carro chamado Variante. Era um carro da Volkswagen, então a gente foi do Rio para Goiânia. Nessa época não era que nem hoje. Hoje é uma viagem longa, nessa época era uma aventura. E eu adorei aquilo, né? Então eu ia no banco de trás, né? Para você ter uma ideia, os carros não tinham cinto de segurança, não era obrigatório. Eu ia no banco de trás com o nariz grudado no vidro, né? Vendo a paisagem. E quando a gente estava passando pelo estado de São Paulo, nós passamos por uma coisa super curiosa. Na beira da estrada tinha uma laranja gigante, um prédio em formato de laranja, né? E eu não aguentei aquela curiosidade. Pai, o que é isso? Aí ele falou, aqui provavelmente a gente está numa fazenda de laranja e deve ser alguma empresa aqui, né? Cara, não entendi. Eu vi uma laranja do tamanho de um prédio e tal, e um pouco mais para frente, a gente passou num prédio que tinha aquele formato serrilhado, típico de algumas edificações, e aí eu não aguentei e falei, pai, o que é esse prédio? Isso aqui é uma fábrica, uma empresa. E aí, não sei de onde saiu, eu quero ter uma dessa. Então, essa questão de querer ser, eu quis muito cedo, mas nessa época eu não entendia o conceito do que eu estava querendo, eu não fazia a menor ideia disso aí. Mas a coisa continuou precoce para mim, porque
morando em Brasília, né, vou puxar a história aí para o início da década de 80, eu entrei na universidade em 1981, entrei muito novo, Fabiano, entrei com 16 anos de idade, cara, sinceramente eu entrei antes da idade que eu tinha maturidade para fazer escolhas, né, então no caminho, no ônibus indo para fazer inscrição no vestibular, eu ficava pensando que curso que eu ia fazer, se eu ia fazer publicidade, se eu ia fazer uma carreira técnica, totalmente perdido. E nessa época eu dava aula particular de química orgânica para os alunos do Colégio Militar, que tem uma peculiaridade lá em Brasília, que no segundo ano eles só estudam química orgânica, e eu adorava fazer isso e tal, e eu gostava muito de química, então meio que sem saber o que eu estava fazendo, eu entrei para a graduação em Química com 16 anos de idade. Na época, o curso tinha 4 anos de duração e eu ia me formar com 20 anos. E com 20 anos, eu recebi um convite de emprego para ser químico numa fábrica de cerveja que tinha lá em Brasília. E de repente eu entendi que eu não tinha aproveitado nada, que eu estava me formando muito cedo e tal. E numa reviravolta de vida, eu fiz vestibular para engenharia, passei para engenharia e faltando uma matéria para formar em química, eu mudei de curso, porque finalmente eu tinha amadurecido, eu tinha descoberto o que eu gostava, o que eu queria, e a partir daí eu fiz a engenharia. E respondendo a tua pergunta, eu comecei a empreender durante a faculdade de engenharia. Na época, a minha noiva trabalhava com importações e a gente abriu uma primeira empresa que fazia importações de equipamentos científicos. Então, o primeiro CNPJ vem lá da faculdade, formei, era uma época de pleno emprego, qualquer engenheiro tinha emprego, e abri com um amigo meu, que inclusive até hoje é sócio da TerraScience, a gente continua junto há muitos anos, abriu uma empresa que trabalhava com AutoCAD, que na época funcionava com disquete. Era tão primitiva as coisas, e nós importamos um dos primeiros discos rígidos HD do Brasil. Era um negócio caríssimo e tal. Essa empresa durou muito pouco, porque tanto ele quanto eu recebemos ofertas de emprego muito rapidamente, né? E aí eu já prestes a casar, eu já estava com necessidades financeiras, enfim, estava na hora de bater asa, né? Então, naquela fase ali, mesmo eu tendo arrumado um emprego, eu já queria ser empreendedor. Cara, que interessante a história. E a gente imagina, né, que, bom, você começou a empreender, então você já estava bem preparado para empreender? Não, cara, não. Eu não estava nada preparado para empreender. Eu tenho um amigo meu que diz o seguinte, que para o cara virar empreendedor deveria existir algo como uma autoescola, porque é uma irresponsabilidade total deixar um novato abrir um CNPJ, entendeu? E acabou que a história foi escrita, né, por linhas tortas, né? Deus sabe o que faz. E esse meu emprego inicial, praticamente, eu fui trabalhar numa indústria eletrônica. Então, na década de 80, o Brasil tinha um negócio chamado reserva de mercado, era proibido importar itens de informática. Em Brasília existia uma grande fábrica de modems. E eu fui trabalhar nessa fábrica, logo 3 meses depois de formado, e passei lá 5 anos e meio. Então, foi basicamente meu único emprego na vida, foi esse, tá? Eu tive uma outra oportunidade de passar por uma outra empresa mais tarde, mas assim, trabalhei pouco como CLT, tá? E nessa empresa eu aprendi o que era trabalhar com eletrônica, trabalhar com software, o que era produzir coisas. E então eu não tinha nenhum preparo para empreender, Fabiano. Nada, 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 cara. E com 5 anos e meio, o Brasil deu um passo a mais e suspendeu ou avisou, olha, o fim da reserva de informática. E essas fábricas nacionais, que era uma fábrica grande, a gente tinha 400 funcionários, eu aprendi muita coisa sobre produção, qualidade, foi
MBA para mim, em empreendedorismo, né? Quer dizer, eu empreendi com o dinheiro dos outros, aprendi sendo pago. Essa fábrica começou a sinalizar que ela não ia seguir em frente, não iria progredir porque estava entrando equipamento importado, não tinha competitividade, resumindo a história. E aí o que aconteceu? Nessa época, a minha esposa estava grávida, já vinha o primeiro filho, e a gente meio que foi avisado do fim da empresa. Ainda demorou 1 ano e pouco. Então, em 1992, eu com outros 3 engenheiros, a gente decidiu começar a empreender. Então, a gente abriu o que hoje seria uma startup, a gente abriu uma empresinha, que era ou firma, como a gente chamava na época, né? Não existia o conceito de startup, não existia nada, né? E acabou que esta empresa, com 1 mês de vida, decidiu entrar em diagnósticos em cardiologia. E essa empresa, a data de fundação dela é de 1993, embora ela tenha começado no final de 92, é uma empresa que hoje já tem 30 anos de existência, e ela se tornou uma das líderes nacional, em vários segmentos, a líder nacional, de fabricação de equipamentos e softwares para a área de diagnóstico em cardiologia. Então, eu não estava preparado para empreender, mas por necessidade, né, eu acabei aprendendo muita coisa e depois, por necessidade, eu abri a primeira empresa junto com outros cofundadores. Caramba! Bom, você é engenheiro mecânico, né? E por que a área da saúde? Exatamente. Bom, primeiro, acho que essa pergunta até se estende um pouco, né? Por que eletrônica, né? Onde software, né? Onde foi eu desenvolvi toda a minha carreira em torno de software e eletrônica, mesmo sendo engenheiro mecânico. Claro, existia trabalho para engenheiros mecânicos. A gente projetava toda a parte de gabinetes e, inclusive, eu aprendi na época. Fui um dos primeiros a trabalhar com CAD. Lembra da primeira empresa lá na faculdade? Entendeu? Aquela experiência com CAD me ajudou para projeto de placas de circuito impresso, de muitas coisas que na época era tudo feito à mão. Era incrível, mas não existia internet, celular, nada do que a gente tem hoje, não existia nada. Era um mundo muito analógico. E o que aconteceu no negócio da saúde foi o seguinte: a gente saiu para montar uma empresinha e a nossa primeira ideia foi fazer um alarme para carro que até hoje não existe. É um alarme que é assim: você está dentro do shopping, alguém arromba teu carro e a 1 quilômetro de distância ele avisa que alguém arrombou seu carro. Eu nunca vi até hoje esse alarme. E a gente tentou por 1 mês, era difícil de fazer, né? Mas aí um belo dia abriu a porta lá da nossa sala lá. A gente trabalhava à noite, final de semana, era o que dava para fazer. Um colega da mesma empresa com um amigo dele, e eles falaram: cara, a gente tem uma empresa de manutenção de equipamentos para cardiologia e existe demanda para fazer um produto chamado ergometria. A ignorância era tão grande, Fabiano, que eu pensei que era ergonometria, aquele negócio de como que você senta na mesa, nas cadeiras e tal. Não entendia nada, nós não entendíamos nada. E aí ele me explicou, apresentou um cardiologista, o Dr. Pedro Neri, um amigo saudoso, né, que faz anos que eu não vejo, e o cara me mostrou um equipamento baseado em Apple II. Era outra época, era outro mundo, né? Então, nessa época, os PCs estavam começando a existir, né? Tinha 286, 386, DX40, acho que quase ninguém que está escutando sabe do que eu estou falando. Mas a gente foi para a área médica por causa de uma visita. Então, de novo, o acaso acontecendo, e desde então, já faz 30 anos, quase que ininterruptos, em que eu atuo com tecnologia para a saúde. E só para complementar, né, essa primeira empresa que eu já vendi, que eu já saí faz 12 anos, e hoje é uma multinacional, ela tem um capital que é parte japonês, pelo que eu entendi, ainda é a líder. Essa empresa a gente fez muita coisa interessante, Fabiano.
Na época da minha venda, a gente já tinha feito 500 milhão de exames em brasileiros, 500 milhões de exames. Durante uma época, a gente fez uma parceria com uma empresa americana, uma joint venture, uma empresa de Michigan, que não existe mais, foi comprada também. E a gente fez um software para eles que fazia uma análise de VO2 e análise de metabolismo, um aparelho de teste de esforço cardiopulmonar. Você sabe exatamente o que é, porque você é profissional da área. E por uma série de coincidências, a empresa americana vendeu isso para a NASA e a gente, sem meio saber de nada aqui no Brasil, fez várias missões nos ônibus espaciais e saiu da Terra com astronautas, fomos para a Estação Internacional. E como que a gente soube disso? Um dia eu estava lá na empresa e me ligaram dos Estados Unidos dizendo que tinha um astronauta na Mir precisando de suporte para fazer uma coisa. Eu juro que eu achei que era trote. Não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Era outra época, cara. Não tinha WhatsApp, não tinha contato, não tinha nada. Então, eles me transferiram para o Cabo Canaveral, de lá para Baikonur, de lá para a Estação Espacial Mir. O astronauta me fez uma pergunta, era super fácil de responder, graças a Deus. E pronto, eu fiquei estático pensando, onde estão as câmeras da pegadinha? Não é possível que isso acabou de acontecer. Liguei para o pessoal e falei, o que houve? E aí eles nos contaram disso. Então, a primeira empresa, só para você entender, foi uma aventura maravilhosa. Foi um negócio de muito ensinamento. Eu fiquei 21 anos como sócio lá. Caramba, Fernando, que legal. E quais são os ensinamentos? O que você tirou de lições dessa empresa? Dessa primeira empresa, né? Cara, que perguntas maravilhosas que você está fazendo, porque essas respostas podem ajudar outros empreendedores. Cara, a primeira coisa que eu aprendi é o seguinte: experiência conta. Por quê? Nessa empresa, voltando naquela tua pergunta, se a gente estava preparado ou não, nós éramos 4 engenheiros, desenvolvedores, e eu fazia muito o papel administrativo. Eu nunca fui CEO dela. Eu era diretor comercial, mas não existia o conceito de CEO também na época, tá? Mas eu exercia o papel de ser o rosto da empresa, de aparecer para fora, o pessoal me enxergava representando os outros cofundadores. E a gente levou 10 anos para aprender a gerenciar uma empresa. E, a nosso favor, esta é a época da alta inflação. Então, eu não sei como é que esse país funcionava sem moeda. A gente passou pelas situações mais difíceis e complicadas que você puder imaginar. Do ponto de vista econômico, eu não sei nem por que brasileiros empreendiam porque tinha que empreender. Porque não tinha moeda, não tinha estabilidade, a tabela de preços mudava em alguns momentos críticos, mudava de manhã e de tarde. Então, a gente meio que dolarizava algumas coisas, eram operações extremamente complexas, tudo acontecia de carro, atendendo o Brasil, tinha que sair de carro para Porto Alegre, de carro para Recife, era um desafio grande. Então, primeira lição, tá? Experiência conta. Eu acho que aqueles 5 anos que eu trabalhei não foram suficientes. Eu deveria ter ficado mais e procurado outras áreas. Eu sei que tem gente que é mais competente, mais inclinada a gerenciar, mas não era o caso nosso. Com 10 anos, a gente colocou o trem dentro dos trilhos e aí a gente começou a realmente tocar uma empresa com boas práticas, né? Essa foi a primeira lição, tá? Eu tenho outras, se você tiver interessado. Muito, muito, muito interesse. Acho que como você disse, né? Vai servir para muitos profissionais, né? Então, o profissional que está ouvindo aqui, que deseja empreender, vai se enriquecer muito com essas lições. E estou muito querendo saber aí também. Legal. A segunda lição que eu aprendi, e aí vem um pouco do desenho da TerraScience, tá? É que é o seguinte: de tempos em tempos, o Brasil vai passar por uma crise
e essa crise vai afetar a oferta de crédito. Eu sei que parece uma coisa boba de falar, até porque exatamente agora a gente está numa crise de crédito, mas é um negócio que o empreendedor, que é um otimista por natureza, ele meio que conta com uma situação em que isso vai mudar, com um Brasil que vai se estabilizar, com um Brasil em que essas crises não vão mais acontecer de tempos em tempos, tá? Mas, depois de 30 anos empreendendo, a conclusão que eu cheguei é que isso ainda não vai acontecer, por uma série de características da economia brasileira. Eu sequer estou falando mal, não é uma crítica, é simplesmente a realização de que, de tempos em tempos, o Brasil vai enfrentar uma crise de crédito. O que isso impactava nós como empreendedores? A gente teve que desenvolver uma disciplina que, quando haviam anos bons e a empresa gerava caixa, gerava reservas, essas reservas tinham que ser economizadas, né, para os anos ruins, que foi o que a gente errou nos primeiros 10 anos. Nos primeiros 10 anos a gente não viu isso, depois a gente viu. E o modelo de negócios que envolve venda e não envolve recorrência, ele é muito frágil com relação a essas crises, porque quando o crédito some, nós que vendíamos soluções para cardiologia de alto custo, a gente também não vendia muito, porque os bancos não aprovavam o crédito dos médicos. Quando aprovavam, os juros eram muito difíceis de arcar. Então, a empresa, de tempos em tempos, passava por uma crise e o faturamento dela desenhava a evolução do PIB brasileiro. Não interessa o que nós fizéssemos, a gente não escapava dessa equação perversa e que continua até hoje. Tá? Não mudou nada. Nesse momento, as empresas que não trabalham com recorrência estão sofrendo com isso. Última lição. O modelo de negócios é fundamental para o sucesso da empresa. Essa eu levei, acho que 19 anos para aprender, porque naquela época não existia o termo recorrência. Não era uma coisa que se falava, isso é muito novo. E o que aconteceu? Só tinha um modelo de negócio. Entra, faz um produto por um custo de 1, tenta vender por 10. Esse era o modelo de negócio, não tinha outro. Escolhe tua área e vai vender. Então você ficava extremamente frágil se você opera numa economia que está sendo desafiada, em média, a cada 3 a 5 anos. Tudo isso acontece. Portanto, no segundo empreendimento, as coisas começaram diferentes. Primeiro veio o modelo de negócios. Então, as 3 lições experiência conta, de tempos em tempos o Brasil vai enfrentar uma crise e o modelo de negócios é mais importante do que o negócio. Cara, lições muito importantes para quem quer empreender, né? Muito importantes mesmo, entender esse conceito. Mas, ok, eu soube que você teve que fazer uma virada grande na sua vida empreendedora, né? Depois que você saiu dessa empresa. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso daí. Como foi essa virada? Como foi essa mudança na sua vida empreendedora? Ufa, realmente você... Legal. Você vai me... Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar sobre isso, né? Então é muito bom eu contar. Cara, quando a gente estava se aproximando de 20 anos nessa empresa, eu levava uma vida confortável. A empresa já tinha aprendido né, se tocar no dia a dia, era uma empresa muito honesta, é uma empresa muito honesta, uma empresa muito bem gerenciada. A gente tinha passado pelos quebra-molas e pelos obstáculos mais óbvios, tínhamos boas remunerações e tal, mas em determinado momento eu comecei com uma inquietude muito grande, que foi o seguinte: eu acho que futuramente, nos próximos 10 anos, esses desafios vão aumentar. Eu tenho a impressão que, se você olhar um pouco acima do monte, assim, entendeu? Tentando enxergar o que está do outro lado, eu via que a mudança no modelo de negócios poderia acontecer. E, na época, eu sugeri
que a gente fizesse alguns testes para sair do modelo de vendas e entrar no que hoje a gente chama de recorrência, através da modalidade de aluguel. E a gente efetivamente fez um teste. E esse teste funcionou bem. Então, a gente tinha um produto que não era muito relevante, a gente pegou esse produto e começou a alugar. Só que essa operação era muito pequena quando você pegava o tamanho todo da empresa. Já líder nacional, então as vendas eram muito grandes, a gente dependia vitalmente do produto de vendas, né? A empresa que vende, Fabiano, todo dia 1º do mês ela está falida. O que passou, passou, e você tem que começar uma nova correria para bater a meta do mês. E no outro dia 1º, mais uma vez, você está falido. Isso não é assim para todo mundo, mas isso é assim para muitas empresas que dependem de vendas. Então, essa inquietude veio e no meio do caminho a gente recebeu uma tentativa de aquisição da General Electric. A General Electric, um dia, um diretor dela entrou num congresso nosso e falou, olha, a gente gosta de vocês, a gente quer comprar vocês. Desse jeito. E aí isso acabou 3 anos de namoro e teve 1 ano de due diligence bem intensa. Como eu te falei, a empresa era organizada, honesta, é honesta, e a gente foi muito bem nesse processo, foi tudo muito negociado, e no final do ano, 23 de dezembro, contrato assinado na mão pela nossa diretoria, contrato em São Paulo assinado na mão pela diretoria da GE, eu falei, vou pegar um avião, vou para o aeroporto, vou pegar um avião, vou lá, troco os contratos, era só fazer a troca dos papéis, volto, vamos aproveitar o Natal, o final de ano, negócio fechado. Eu estava levantando da mesa, tocou o telefone, era um americano falando, olha, muito obrigado, a gente desistiu da compra. Esse ano nós não vamos comprar mais nenhuma empresa. 3 horas antes do negócio ser concretizado e 4 anos de conversa e 1 ano de muito trabalho e muito aprendizado. O que aconteceu? Não foi culpa nossa e nem nós fomos o azarado do dia. Nesse dia, um mesmo cara na Europa recebeu a mesma ligação sobre uma transação de $1 bilhão. A nossa não era desse tamanho, eu não posso revelar, mas era bem menor, embora significativa. E o ano era 2008. Então, os Estados Unidos tinham quebrado. Não teve nada a ver com a gente, nada a ver com o que acontecia aqui, e teve tudo a ver com uma situação econômica que a General Electric estava passando, e o pessoal acabou, no último segundo, desistindo. Quando isso aconteceu, a minha cabeça e dos outros fundadores já tinha mudado, a gente já estava com oferta CLT para trabalhar na General Electric, a gente já tinha, né? Enfim, foi aos 47 da prorrogação, tá? Enfim, não sei nem como falar isso direito, mas foi um negócio de última hora. E a gente havia contemplado a possibilidade de não ser mais empreendedor por um tempo, de mudar o estilo de vida. E a empresa estava bem, estava lucrativa, não teve nenhum problema com a desistência, segue o jogo. Mas a cabeça começou a mudar. Eu falei, poxa, será que dá para fazer outra coisa? E eu insisti com a questão da recorrência. Vamos mudar e tal. Mas na época isso não era uma decisão fácil. Não era um negócio que a gente sentasse, Fabiano, e não, vamos mudar para aluguel. Não era assim. E eu percebi que não ia dar. Ali naquele ambiente ali, do jeito que a empresa estava, na idade dela, o modelo de negócios, era muito difícil de mudar. No meio do caminho, eu recebi um convite inusitado para ser CEO de uma espécie de fintech. Uma empresa, uma startup, aí já se falava, né? Eu já estou falando aí de 2013, 2012, nessa época, que fabricava máquinas de cartão de crédito, a maquininha que a gente conhece. Tinha uns amigos, eles queriam organizar a empresa, me convidaram. A situação atual na empresa antiga era estável, lucrativa, tranquila, de vida, tudo muito organizado,
e eu querendo mudar de vida. Então eu cheguei para eles e falei, olha, eu gostaria de passar um período fora, aprender tipo um sabático. Vamos sair para viver um pouco fora. E eu assim fiz. Me afastei sem remuneração. Foi um baita desafio financeiro para mim, porque o que eu fui ganhar era menos. A minha vida pessoal também tinha mudado, veio com um divórcio na mesma época. E, enfim, foi uma época, por isso que você perguntou, do porquê que eu tive que mudar muito. E eu havia saído com a intenção de abrir uma startup de recorrência. Não era segredo nenhum para a empresa antiga, nem outra área, nada a ver com a saúde. E no meio do período onde eu estava nesse afastamento sabático, veio um grupo de investidores e comprou a minha parte. Então eu tive um exit nesse meio do caminho, uma prova da competência dos outros cofundadores, a empresa seguiu em frente, sem prejuízo, já muito estável, e daí nasceu a TerraScience. Eu já fora, quem havia me contratado sabia da minha vontade de abrir uma startup, não era nenhum segredo, nem eu estava fazendo nada escondido, e a gente, então, começou de novo, domingos, sábados, de noite, a desenvolver o que hoje é a TerraScience. Caramba, que legal. Aí, então, veio a TerraScience, né? Nasceu a TerraScience. Conta um pouco do foco da TerraScience. Como que foi esse começo? Legal. Agora a gente chega no que interessa para os health trainers. A TerraScience, depois de 2, 3 anos procurando em que área entrar, decidiu entrar em saúde, sem competir com a empresa anterior, em outra área, e o nosso foco é em aumentar a expectativa de vida saudável. A gente não atua em aumentar a expectativa de vida, que é o número de anos que as pessoas vivem. A gente atua em aumentar o número de anos que as pessoas vivem com saúde, que é exatamente o trabalho dos health trainers, é exatamente o trabalho da Maslow, que é o que vocês fazem. A gente começou junto com vocês, né, recentemente, então isso é uma história muito entrelaçada entre nós. E o foco nosso, então, é no que em inglês se chama Health Span, que é expectativa de vida saudável. Ou seja, voltamos para a área de saúde. Muito legal, cara, muito legal. Então, imagina assim, que com experiência, com visão, com tudo que você aprendeu nesse começo, foi mais suave, né? Então, como que foi o começo da TerraScience? Conta aí. Ai, essa história do mais suave eu ainda estou para ver, tá? A única diferença entre o começo da primeira e o começo da segunda, né, da TerraScience, é que no caso da TerraScience, ela já nasceu o que a gente chama de sangue puro, ou seja, ela é uma empresa só de recorrência. Ela trabalha com receita recorrente, isso era filosófico. A gente não sabia qual era a área ainda, tentamos umas e não deu certo. Voltamos para a saúde, onde é o nosso chão, onde a gente tem muita experiência. E, basicamente, a primeira coisa que foi feita foi montar um bom time de cofundadores. Então, somos 3 cofundadores, a gente já trabalhava junto na empresa anterior, a gente se conhece há muitos anos. Eu tenho 2 cofundadores, pessoas competentes, maravilhosas, honestas, que é o Gabriel Rosenwald, da área de hardware, e o Raul Xavier, da área de software. E nós 3 começamos. Eu entrei primeiro, o conceito foi meu, eles se juntaram muito precocemente, e a gente seguiu com esse plano. E a gente, desta vez, escolheu um modelo de negócio antes, né, uma das lições, e também tudo que a gente via é que iriam vir 5 anos de terror e pânico. Briga, pancada e tiro, entendeu? Ia ser muito difícil. Então, a gente não se iludiu. E eu queria muito dar uma maravilhosa notícia, mas eu não tenho. Os 5 anos foram muito difíceis no início. A gente teve todo tipo de dificuldade. Graças a Deus, se juntaram a nós alguns anjos, que logo no início da empresa fizeram um aporte que foi o suficiente
para os primeiros 2 anos aí de operação. Depois disso, a gente veio se autossustentando e agora a empresa é uma empresa estável, tranquila, crescimento, lucrativa já faz alguns anos, mas foi muito difícil. Tá, e conta um pouco, por que a TerraScience, então, seria diferente daquela empresa anterior? Cara, que pergunta interessante. Olha só, eu não acho que a gente deveria comparar com a empresa anterior, não, até porque ela é muito maior e é uma empresa maravilhosa, mas a gente poderia comparar bem com a questão do modelo de vendas, entendeu? Acho que, respondendo a tua pergunta, uma das primeiras coisas é que ela tem um modelo de negócios diferente. Eu não sei se a empresa anterior hoje faz isso, são meus amigos, mas há anos a gente não fala de negócios, só social. Então, a Terra, ela teve um começo muito planejado, Fabiano. Até exemplo do que eu sei que a Maslow também fez. A primeira coisa é que a Terra nasceu com uma missão. Então, ela quando decidiu que ia entrar na área de saúde, ela começou estabelecendo uma missão. Essa missão é o grande guia da empresa. Todas as ações que a gente toma obedecendo essa missão. Então, por exemplo, você me convidou para esse podcast, para contar uma história que parte é empresarial, parte pessoal, parte dos cofundadores. E por que eu estou aqui? Porque eu sei que isso vai motivar o time de Health Trainers para entender que a gente está começando um futuro grandioso e que nós somos muito necessários. A missão da TerraScience é aumentar a expectativa de vida saudável. É isso aí que a gente faz. E na outra empresa, nós não tínhamos uma missão. Nós simplesmente decidimos uma área, quais produtos e atuávamos. E eu sinto muita falta hoje da missão naquele período anterior da vida. E na TerraScience isso é um conforto para nós. É como se a gente, não interessa o quão difícil o caminho é, nós temos uma estrela do norte, lá no céu, brilhando, onde a gente sempre que tende a se perder ou desviar, a gente olha para a estrela, que é a missão, e vai. Então, essa talvez seja a primeira diferença entre as empresas da época, ok? E a segunda é que a gente pensa muito estrategicamente antes, e essa estratégia tem que alinhar com a missão. Só então a gente vai pensar taticamente, ou seja, a gente vai decidir lançar produto A, B, colocar um preço que é tática, se isso alinhar com uma estratégia, e a estratégia tem que alinhar com a missão. E aí, definitivamente, a gente se inseriu no século XXI. E isso hoje é um baita diferencial da TerraScience pensar desse jeito, tá? Eu poderia te falar mais algumas coisas se você quiser saber um pouco mais do porquê que a gente é um pouco diferente. Eu acho que esse ponto do diferencial, até para o Health Trainer, né, que é um ponto importante para ele, e também para quem vai empreender, é importante. Então, assim, se puder trazer mais diferenciais, né, comparando, né, talvez com a empresa anterior, ou até mesmo com outros modelos de negócio, o diferencial da TerraScience seria importante. Ok. O segundo diferencial, e isso tem muito parecido com a empresa anterior e até com várias empresas, tá? Mas talvez a gente, com muita disciplina e com muita dedicação, é que a gente tem um foco absoluto no cliente. Essa é uma empresa que... Eu sei que todas as empresas falam isso, ok? Mas a gente fala e pratica. Vocês são nossos clientes, e você é nosso cliente também, e nosso parceiro de negócio. Então, você sabe que a gente faz muita coisa para que o nosso cliente tenha sucesso. E aí entra o conceito de Customer Success, que é uma coisa mais recente e que, sinceramente, a gente veio aprender nos 5 primeiros anos da TerraScience. E isso é uma coisa que em vendas não é tão relevante, embora as empresas persigam, e em recorrência é o oxigênio, é o sangue, é vital. Se você não aprende a trabalhar pelo sucesso do cliente, você não vai ter uma carreira longa em recorrência. Então, a gente hoje entende que o nosso cliente, que são vocês, profissionais de saúde, precisam de 4 coisas para que vocês sejam bem-sucedidos.
Se vocês forem bem-sucedidos, nós seremos bem-sucedidos. Então, as coisas são o mais óbvio. Vocês precisam de uma infraestrutura tecnológica. Vocês precisam de software, vocês precisam de hardware. Esse software e esse hardware tem que convergir. Eu vou te falar um pouquinho sobre esse conceito. Nós não somos uma empresa de hardware, nem uma empresa de software. Nós somos uma empresa que trabalha na convergência de hardware e software. Quer ver um exemplo para você entender? A Apple. Ela é uma empresa de hardware? Não mais. Ela te leva um iPhone na mão e aí tem um monte de software, sistemas que você assina, que você pode consumir, onde o hardware e o software convergiram num ecossistema de soluções. Então, a gente vê a Tesla fazendo isso agora com o carro dela, onde carros não tinham a convergência, a Tesla vai ser a primeira a obter, e a TerraScience faz exatamente isso. Além da gente ter a capacidade de entregar uma infraestrutura tecnológica, a gente tinha que resolver um segundo problema do Brasil. Lembra lá de que a cada 5 anos, 3 anos, o Brasil entra em crise? Dinheiro no Brasil é caro. Então, a TerraScience tem um lado fintech. Que lado é esse? Ela permite que profissionais de saúde tenham acesso a equipamentos e soluções extremamente caras sem precisar usar capital inicial expressivo, que no nosso jargão chama CAPEX, que é o capital que você precisa para começar a investir. A gente, na Terra, substitui o CAPEX, dinheiro que você precisa para comprar algo caro, por OPEX, que é o quê? Capital operacional. Então, quando você aluga uma sala, você está usando OPEX. Quando você compra uma sala, você está usando CAPEX. Então, a segunda solução da TerraScience é, no lado fintech dela, ela permite que mais e mais profissionais de saúde acessem tecnologia de ponta. Terceiro, e aí a Maslow é uma parceirona e um braço, né, muito forte nisso, educação continuada. O mundo está mudando num ritmo absurdo. O profissional de saúde que sai e para de estudar, ele está obsoleto em 5 anos. Obsoleto em 5 anos. Então, a gente também provê todo tipo de apoio com educação continuada, o que é o foco da Maslow, de vocês, e a gente sabe que vocês aí invertem com a gente, esse é o primeiro objetivo. A gente tem essa perna de oferecer também muita educação continuada no âmbito do Customer Success. Por último, eu sei que a resposta ficou um pouco longa, ainda teria alguns pontinhos. Eventualmente, a gente tem que ensinar o profissional de saúde a fazer negócios, que é, eu acho que o objetivo desse podcast. Então, a gente também tem que transferir know-how de negócios. Isso ainda são negócios que a gente vai desenvolver futuramente, provavelmente junto com a Maslow, onde a gente também, além de prover tecnologia, dinheiro e educação, a gente deve prover também o know-how de negócios. Por quê? Porque o ponto-chave é o profissional de saúde tendo sucesso na carreira dele, ele ajuda a gente a cumprir a nossa missão e nós teremos sucesso junto com ele. Ou seja, é extremamente simples. É o básico do básico do básico, embora muito diferente de como eu comecei a empreender. Cara, e é um ecossistema, é um ambiente, né, que todo mundo se favorece e ainda ajuda a sociedade a ter uma melhor saúde, né, dentro da longevidade, que é a missão da TerraScience. Cara, eu poderia acrescentar alguns pontinhos aqui. Como fluiu bem, se você me permitir mais alguns minutinhos, tá? Bom. Teve uma mudança na maneira de começar uma startup. Geralmente as startups começam o seguinte: eu tenho que lançar um produto minimamente viável, eu tenho que crescer e ocupar muita participação de mercado. Depois eu vejo como que eu vou fazer para ser lucrativo. No caso da Terra, a gente começou com um investimento anjo pequeno. E depois disso, a gente fez com capital próprio, que as startups chamam de bootstrapping. Ok? E a gente teve que fazer o contrário. A gente teve que aprender a gerar caixa positivo antes de crescer. Então, nos primeiros anos, a gente teve uma disciplina financeira e fiscal enorme, monstruosa. A gente aprendia a viver de vento. Realmente, a empresa teve que se disciplinar muito.
e já tem alguns anos que a gente é lucrativo e agora chegou a hora de crescer. Então, a gente inverteu o modelo clássico da maioria das startups. Eu já comentei contigo, a escolha da recorrência foi um grande acerto, a gente validou isso nos primeiros 5 anos, e antes da gente captar, ir para fundos, fazer qualquer coisa dessa, a gente quis tirar o máximo de risco do negócio possível. Então, o que a gente não tinha certeza, o que a gente não sabia se ia funcionar, a gente veio provando com capital próprio mais o capital dos anjos inicial e validando essas teses até chegar num ponto que agora o desafio é outro. Agora não é mais validar o que já está validado, agora é lançar produtos novos, escalar produtos atuais e efetivamente ir atrás da Estrela do Norte com uma velocidade maior. O que a gente descobriu que a recorrência faz quando você substitui CAPEX por OPEX? O tamanho do mercado multiplica por 10, 30, 50 vezes. Por quê? Antigamente só tinha um médico que poderia comprar isso. Na hora que você oferece isso com a forma de um aluguel, recorrência ou SaaS, passa a ter 50. Antigamente, um health trainer não poderia ter as ferramentas que a gente tem, um scanner corporal avançado e tal. Hoje, se ele quiser, ele tem. Então, a gente sabe que isso aí foi muito bom para o mercado como um todo. Caramba, muito legal. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás ainda, para entender mais para essa parte empreendedora, para entender nessa jornada toda sua dentro da TerraScience, qual que foi a sua maior dificuldade? Ok, esse é um podcast para realmente passar conteúdo. Cara, a maior dificuldade, embora prevista, deveria ter sido o começo. Porque quando a gente avaliou, fez os planos, a gente sabia, Fabiano, que os primeiros 5 anos iam ser anos de lutar pela sobrevivência, de provar a hipótese e de viver com muito pouco dinheiro. Mas a gente não imaginou que no fim do começo viria uma pandemia. Esse foi realmente a coisa. Na hora que a gente começou a colocar o pescoço para fora, assim, e respirar e vamos crescer, veio a pandemia. E a pandemia, no modelo de recorrência, poderia ter sido o nosso fim. E aí valeu a disciplina dos anos anteriores, da empresa anterior, onde a gente tinha as reservas que permitiram a gente passar juntamente com... A empresa era muito pequena no início da pandemia, hoje ela já se multiplicou algumas vezes, mas a gente, graças a Deus, com a graça de Deus, a gente conseguiu ter todos os recursos para passar pela pandemia e, inclusive, nesse ano, a gente cresceu e de lá para cá começou a crescer, quase que dobrar de tamanho, 80%, 90%, 95% nos últimos anos de crescimento anual. Mas eu não vou te esconder que o fim no começo e o início da pandemia foi bastante perturbador e a gente precisou rebolar para chegar aqui e sobreviver. Como eu te falei, esta é uma missão que importa para nós humanos, para o futuro da raça humana. Aumentar a expectativa de vida saudável não é detalhe, é uma coisa que é um mercadão, está crescendo agora muito. Isso nos ajudou, a demanda com a pandemia aumentou, você sabe disso, né? Os health trainers lidam com o rescaldo da pandemia até hoje, e aí a gente passou pelo que foi a maior dificuldade na TerraScience até o momento. Acredito que foi uma das dificuldades que afetou todos, né? Quase todos os negócios, né? Mas agora, assim, mudando esse foco, né, do passado, vamos olhar para o futuro. O que a TerraScience enxerga? Qual que é o futuro da TerraScience? Mais parabéns pelo podcast, cara. Realmente você está fazendo a cabeça pensar aqui e a gente colocar os planos, tá? Cara, vou começar bem fundamental e falar diretamente para os health trainers, ok? Eu vou começar a falar diretamente no coração e no futuro, na vida dos health trainers que são especialistas em expectativa de vida saudável. O problema da saúde só aumenta.
isso não tem nem o que falar, é só você sair pela rua, é só você avaliar na sua família. Então, a gente sabe, vou usar um termo de engenharia para descrever uma situação. Muitos de nós hoje vivem envoltos no que a gente chama sistema operacional da doença. Tudo em volta de você, você fala muito disso. Até covardia, eu estou ensinando o padre a rezar aqui. Você explica isso muito bem. Em volta de nós, humanos, hoje, a gente tem um sistema que leva ao adoecimento. Nós esquecemos coisas básicas que vocês ensinam, como respirar, comer, se exercitar, gerenciar estresse, se hidratar. E nós não temos apoio da indústria ou do governo ou dos familiares nisso. Está todo mundo preso na mesma armadilha do que a gente chama de sistema operacional da doença. Então, de uma forma muito macro, depois eu vou detalhar um pouquinho mais, vou encerrar mais rápido, a gente está aqui para criar um sistema operacional da saúde. E a gente sabe que isso é um mercado gigantesco e que isso está crescendo muito rápido por causa da pressão financeira, Fabiano, que o sistema de atenção com a doença, que graças a Deus existe, está sofrendo. Os custos com manter a pessoa, retirar ela da doença, cada dia saem de controle. Então você vê planos de saúde, operadoras de saúde com sinistralidade acima de 80%. Traduzindo, se o cara fatura R$100, ele gasta 80 e poucos reais apenas para reembolsar os procedimentos de saúde. Ele tem que viver com esse resto. Ou seja, o mercado está perigosamente chegando perto do limite. Então, primeira coisa, fundamentalmente falando, nós estamos no mercado correto, onde tem um problema crescente, muita gente precisando, e agora as soluções estão começando a aparecer e o crescimento explosivo. Uma segunda coisa que eu te falei, eu até considero, a gente já validou muitas das hipóteses que a gente precisava. E tanto é que a gente está crescendo quase 100% ao ano. Só que a gente chegou à conclusão que 100% ao ano não é o suficiente. Não tem como a gente achar que crescendo desse jeito nós vamos fazer alguma diferença no mundo. Então chegou a hora da TerraScience contar com novos parceiros, mais capitalizados, com mais experiência, trazer a bordo investidores, enfim, tendo já validado e tirado o risco prévio, a gente acha que agora é a hora da gente jogar o jogo de uma forma mais profissional, inclusive apoiando parceiros como a Maslow, que estão em estágios mais iniciais do que eu contei aqui. A gente sabe a importância disso. Então, hoje a gente tem uma noção de que o que a gente faz é pouco. Diria para você que a tese de convergência entre software e hardware é a tese correta, só está começando. Então, eu não sei qual que é o seu carro, mas ele não recebe upgrades de software de noite. E um Tesla recebe. E você é cliente da TerraScience, você sabe que desde o início os produtos da TerraScience recebem update de noite. Que você amanhece e a Bia está com um novo biomarcador, um novo módulo para você contratar, enfim. Então, a gente ter nascido com convergência entre software e hardware foi um grande acerto, é o nosso futuro e nós estamos falando de novas soluções. E aí, já concluindo, para não ficar tão longo, o que a gente hoje faz? A gente provê uma série de soluções, você como nosso cliente conhece, que te permitem fazer uma espécie de diagnóstico, entender o estado de saúde da pessoa e então o Health Trainer ele parte de um ponto bem decidido. Ele olha para aquela pessoa que muitas vezes fisicamente está até bem, mas como você já me mostrou várias vezes, não está com a saúde plena. Então tem desafios aí. Então a gente já está bem estruturado na parte diagnóstica, vamos chamar assim, ok? Mas vocês têm outros desafios, vocês, os médicos, os nutricionistas, as empresas de saúde, que é o seguinte, ok, você me mostrou como meu paciente, meu cliente está. O que eu faço agora?
como é que eu começo a mudar? Então, a TerraScience está se preparando, juntamente com esses novos parceiros, para entrar na fase terapêutica. Então, a gente também vai lançar novas linhas de produtos, sempre com convergência, nem sempre com os nossos hardwares, nem sempre com hardware. Então, vai ter SaaS, RaaS, que são modalidades de software como serviço, hardware como serviço, em convergência, que vão permitir vocês cuidarem melhor das pessoas. E lá atrás, né, a gente também quer tomar iniciativas de melhorar a educação continuada dos profissionais de saúde e a transferência de know-how. Então, são planos que a gente quer executar junto com a Maslow e que tudo isso que eu estou falando já foi exaustivamente prototipado, as MVPs já foram feitas, falta agora uma robustez financeira para executar. Então, este é o futuro da TerraScience. Eu diria que os GravTrainers podem ficar tranquilos com relação a muita novidade. Ô, Fernando, eu queria até exaltar aqui, né, que é uma grande honra da Maslow ser parceira da TerraScience, a provedora dessa tecnologia para nós, que estabeleceu a nossa metodologia de tratamento, né? Então, a fase terapêutica que foi criada dentro da Maslow para os health trainers é muito embasada na tecnologia da TerraScience. Então, é uma honra estar com vocês aqui, né, junto nessa jornada e fazer parte um pouquinho dessa história, né? Sei que tem muita coisa para acontecer ainda e eu queria saber, né, se você tem mais algumas considerações finais para deixar para a turma aqui, alguma mensagem, alguma consideração. Cara, eu tenho uma mensagem, e é uma mensagem de otimismo. O que eu queria dizer? Embora não pareça, eu acho que nós vivemos na época mais espetacular da raça humana. Nunca houve uma época mais espetacular. Lamentavelmente, a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, está adoecida e a expectativa de vida saudável já termina aos 35, com adolescentes, às vezes pode terminar aos 15, idosos com 65, 67 já não tem mais saúde, e talvez não estejam vendo que nós estamos na época onde nós vamos colonizar Marte, onde a inteligência artificial vai vir para o nosso lado, onde a expectativa de vida vai continuar e dar um pulo. Nós viveremos acima de 100 anos, vários de nós até 120 anos. Então, é fácil entender a importância de você se manter com saúde até o último dia da sua vida. Viva plenamente até lá. Então, a mensagem que eu deixaria, e para isso a gente conta com os GravTrainers, a gente tem que ensinar para os nossos clientes que eles devem querer viver saudavelmente e querer viver plenamente. Então, é uma mensagem de otimismo. Fica o nosso muito obrigado aqui da TerraScience por esse fantástico podcast que deu a oportunidade da gente dizer o que a gente acredita e a nossa aliança com os GravTrainers como parte do futuro dessa missão. Diria que uma das partes mais importantes, se não a mais importante. Muito obrigado, Fernando. Obrigado pela parceria, obrigado por estar junto com a gente aqui, dando esse suporte tecnológico para os health trainers também. E muito obrigado para você que esteve com a gente até o final aqui também. Valeu, Fernando. Abraço. Um super abraço aí.